Hoje nós vamos trabalhar um tema essencial para a nossa vida e eu começo me recordando do Evangelho de João, capítulo 4, versículos mais ou menos 31 até 38. Quem localizou o versículo se lembra que Jesus estava numa cidade da Samaria, numa sequência de eventos pouco calorosos. Os discípulos tentaram que ele fosse recebido, mas ninguém queria recebê-lo. Havia uma inimizade partidária antiga, tribal, entre 10 tribos de Samaria e 2 tribos de Judá, Judá e Benjamim. E essa briga e essa animosidade interna fazia aquilo que a Torá diz que não pode prevalecer, não pode se defender um reino dividido. E a gente pode pensar isso da família da gente, a gente pode pensar isso do movimento espírita. Os judeus ouviram essa mensagem, não deram ouvidos a ela e foram escravizados. E a mensagem que preferencialmente caberia como missão a eles difundir foi entregue aos gentios. Porque na medida em que os trabalhadores da primeira hora não se tornam dignos, são chamados então trabalhadores da última hora, né? Então Jesus conversa com a mulher na cidade de Siquém ou Sicar, é o nome da cidade, de Jacó, onde Jacó fez um poço. Na frente há um monte chamado Monte Gerazim, e os samaritanos oravam nesse monte. Na Torá, na Bíblia hebraica, a maior parte do nosso Antigo Testamento, geralmente o número 10 remete à separação, e o número 12 remete à ideia de união, completude. Daí os 12 apóstolos de Jesus, as 12 tribos reunidas, a parábola das 10 virgens, na sua incompletude do seu encontro com o noivo, né? Então são números que remetem, né? Os 12 apóstolos, né? Que é o colégio apostólico, tanto que quando ele foi preso, lá no Getsemane, né? Que ele não perdeu nenhum, né? Então há várias intertextualidades entre o Velho e o Novo Testamento. Então ele conversa com a mulher, ele se remete aos povos, né? Como maridos, ele fala do desvio da Samaria, mas que haveria um dia em que Deus seria louvado em espírito e em verdade, nem no Monte Gerazim, e nem lá no Monte Sião, nem lá no Templo de Jerusalém, mas em espírito e em verdade, portas adentro do coração. E eu disse isso só para a gente localizar o versículo. Eu vou falar do seguinte, o que eu citei aqui no começo é o seguinte, né? Quando termina esse episódio, os discípulos tinham ido buscar a comida, por isso ele conversou com a mulher. Ele foi cuidar da água, eles foram cuidar da comida. Então eles dizem, mestre, come. Normal, né? A pessoa andou quilômetros e quilômetros a pé. E o mestre adorava andar a pé. Então, mestre, come, e ele responde assim, eu tenho uma comida que vocês não sabem. A minha comida... Aí eles falam, que comida é essa? Será que alguém trouxe comida para o mestre? Que eles traziam. As mulheres vestiam esmeradamente a Jesus. As mulheres do Evangelho, né? Com a túnica bonita, com linho, traziam comida, cuidavam com carinho do mestre. Alguém trouxe comida para ele, deve ser aquela mulher que estava conversando com ele, né? Que eles surpreenderam que ele estava conversando com a mulher. Mas ele responde, eu tenho uma comida que vocês não sabem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E havia um trigal à frente. E ele pede que eles olhem para o trigal. E faz então uma metáfora agrícola. Ele diz assim, vocês estão vendo o trigo? Parece que ele está pequenininho, novo. Pois eu já estou vendo o trigo dando espigas. Eu estou vendo esse trigo maduro. Porque um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu enviei vocês a colherem o que vocês não semearam. Quem que semeou? Ele. Ele foi buscar a semente, ele semeou. Para que a felicidade daquele que semeou se compartilhe a felicidade daquele que colhe, para que eles possam entrar em sintonia. Ele diz a eles que ele vê o futuro da mensagem da boa nova que ele traz. Por isso o mestre mantém a esperança no coração, porque ele não enxerga as coisas no princípio, mas ele vê o futuro. E por isso o mestre é grato, dando graças pela graça que ainda não é visível aos olhos, mas vendo com o coração, que é aquele que nos permite a sintonia com a divindade. Portanto, todo sentimento de gratidão, ele parte
de enxergar-se para além da matéria palpável, dos objetivos já realizados, a concretização da vontade de Deus, mas não da nossa. Porque a comida dele não é fazer a vontade dele. A comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Não é assim? Então o mestre faz uma ação de graças. Ele se abastece da confiança naquele que o enviou por cumprir-lhe a vontade. Lá em Nosso Lar tem um capítulo chamado Amor, Alimento das Almas. Então você pensa que você se alimenta só da comida material? Você se alimenta para ir trabalhar no outro dia pela boa vontade que você tem de trabalhar. Assim como Estevão, quando se assentou nas galés. Eu uso muito esse exemplo. E então o companheiro que estava ao lado dele, lá no livro Paulo Estevão, o Santo Estevão, aquele que para os católicos, para eles é o primeiro mártir do cristianismo, para nós temos há 2000 anos, tem Simeão, tem outros, né? Mas ele, quando se assentou, o companheiro judeu que estava ao lado dele disse assim: olha, ninguém sobrevive aqui mais de 3 meses. E ele responde: olha, eu não estou trabalhando aqui para os romanos, eu estou trabalhando para Deus. Então, quando você entende isso, né, a instituição escravidão é uma ignomínia. Você pegar o livro, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai notar que os portugueses foram chamados ao contato com os africanos, mas que a espiritualidade chorou quando esse contato foi distorcido e transformado em escravidão, porque sabia que aquilo geraria séculos e séculos de sofrimento. Portanto, ninguém está minimizando a escravidão. O fato é que cada coração atravessa o sofrimento que plantou com um sentimento diverso. E o espírito que consegue ver além da matéria, ele consegue ver a colheita futura. Então ele tem paciência com o presente, ele ajusta expectativas com base na sua fé. Assim era Estevão, que Estevão encontrava a boa nova que Jesus trouxe já nas palavras simbólicas da Torá. Sem conhecer a Jesus, ele encontrava na Torá a boa nova. Quando ele conheceu Jesus, então, foi só um aclaramento maior daquilo que ele já tinha no coração, que ele tinha trazido com ele, né? Então é por isso que ele consegue perdoar o romano, que dá sumiço à irmã dele para ele, né? Que mata o pai na frente dele, que toma as terras dele. Afinal de contas, era o varão da família. Se hoje em dia nós temos na Paraíba o triste número do feminicídio, nos remetendo à honra masculina, que faz os estragos, essa masculinidade tóxica no nosso estado e no nosso país, a partir de uma série de tradições horríveis que nós temos, que geram morte, ciúmes, desejo de propriedade sobre os outros. Se imagine então um varão judeu do primeiro século. Se coloque na pele do Estevão. O pai idoso é chicoteado. A irmã é levada, foi estuprada, foi vendida como escrava. O que aconteceu com a irmã adolescente? Mas ele mantém a sua fé, ele consegue encontrar o perdão. Então, assim, quem tem fé tem uma lâmpada acesa dentro de si, porque confia na bondade de Deus. Maria de Nazaré, quando Gabriel se manifesta para ela, né, ela argumenta, porque não há espírito elevado sem racionalidade e discernimento. A consciência passa pelo discernimento e pela confiança. Confiança discernida. Então ela diz: eu ainda não vi homem. Como é que eu posso ser mãe? Aí ele não precisa de mais explicações. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Essa é a boa vontade, né? Vem de Deus, então faça-se em mim conforme a tua vontade. Para mim já está explicado. E quando o seu filho querido, Michelangelo representa isso no Pietà, está no seu colo, e o corpo sem vida, ela também não entende, não conhece os meandros profundos, ela não tem a consciência que o Cristo tinha, e só ele tinha por ser Cristo, da experiência, da probabilidade da crucificação que ele assumiu na sua plenitude. Mas ela aceita a vontade de Deus, que ela sabe que Deus sabe mais do que ela sabe da missão do seu filho, ela concatena todas as lições que teve ao longo da vida, né? Que não é possível estar sempre feliz, mas é possível estar sempre em paz. A paz que nasce das fontes do coração, que descedentam a nossa alma materialista, que atravessa o deserto da experiência carnal. Então, assim, não é ser retirado da experiência da vida com as suas agruras de deserto
e ser colocado, como diz Emmanuel, numa praça protegida em meio à guerra. E ele fala isso de si mesmo. Ele fala assim, tem gente que pensa que nós, desencarnados, estamos num campo murado, protegido. Quando todos nós, quando um filho sofre na terra, nós também sofremos. Você passa a infância trazendo o filho para a evangelização infantil. Você ensina sobre os valores da fidelidade no casamento. Você ensina sobre a paternidade. De repente, você está no mundo espiritual, ele largou a mulher, irresponsável com o filho. Você acha que um pai desse, ele deixa de sentir? Quando é espírito menos elevado, está uma disputa judicial, estão ali no fórum. Tem algum advogado de vara de família aqui? Pode, e se for médium, pode confirmar o que eu estou dizendo. Há batalhas espirituais, batalhas físicas nas guerras, né? Mas o espírito que está acima, tudo que sobe unifica. Então, quanto mais fé ele tem, mais ele consegue se distanciar dos problemas da terra e entregar. Mas o coração que ama deseja que o outro esteja bem. Deseja que o outro não se desvie, que sabe que o desvio custa caro. Quanto mais desvio a gente tem na encarnação, mais a gente bate cabeça mais tempo. Tem que voltar mais vezes, né? Então não é possível, o amor não nos deixa insensíveis. É por isso que Maria chorava. É por isso que no livro Há 2000 anos, Lívia, que é desprezada pelo marido Públio Lentulus, gente, ela encarnou só para acompanhá-lo. A experiência tipo Alcione, assim, do livro Renúncia, sabe? Lívia veio por causa do Públio Lentulus. Ela não precisava mais nascer, que nascer em Roma não é coisa fácil. Então a gente pega os sinaizinhos que Emmanuel dá para a gente na trajetória de Lívia, né? Havia uma promiscuidade incrível na Roma da época de Lívia, mas Lívia mantinha as tradições da família romana. Era uma mulher digna, né? Mesmo quando o marido a despreza, ela não reproduz o desprezo que o marido faz em relação a ela. Ela mantém a dignidade e a verdade até o final. Mas o cabelo branqueia, mais ela envelhece mais cedo, porque ela ama o marido, ela é alimentada por ele. Então é impossível amar sem se entregar. O amor é uma experiência de risco sob esse aspecto, né? Mas nessa entrega, com o ajuste de expectativas necessário, você aprende a doar sem esperar, sabendo que a colheita não é no tempo que você quer, mas é no tempo de Deus. É o que Jesus fala. Está olhando para o trigal, parece que ele está pequeno, mas eu já vejo ele florescendo. Eu já vejo ele espigando, né? Então, se a gente consegue confiar, você conversa com uma pessoa está te traindo, a pessoa é fingida, mas você consegue cumprimentá-la, porque você vê o futuro da pessoa. É assim que Deus nos vê. Deus nos enxerga pelas nossas potencialidades, tanto assim que quando nós encarnamos na Terra, você tem um relacionamento que ele tem assim 70% de chance de insucesso, pelas experiências às vezes repetidas de insucesso do passado, você tem 30% de chance de sucesso, a espiritualidade investe 100% nesses 30%. Porque todo bom mestre, ele exige do discípulo. E o bom mestre não entrega de graça a lição. Paulo, visitando Tessalônica, Colossos, né? Que ele entende, o Paulo usou um método que nós deveríamos usar, né? Os nossos irmãos católicos chamam isso de comunidade de base. Como é que o Paulo fundava as suas igrejas, as suas comunidades fraternais? Na casa das pessoas. Ele ia, se hospedava, fazia amizade, consolidava laços desinteressados de fraternidade entre irmãos, e só depois, a partir da experiência que ele próprio trazia, a partir da renúncia, da simpatia, da boa vontade, é que aí vinha o Evangelho. Porque uma coisa que eu acho que todo bom professor já entendeu, os seus alunos ou os seus filhos, caso você não dê aula, eles não prestam atenção no que você diz pela intelectualidade ou pelo sentido, o nexo das suas palavras, mas porque elas gostam ou eles gostam de você, eles se abrem efetivamente, isso permite a cognição, a aprendizagem, né? Você aprende melhor com um professor que dá exemplos, que é empático, e é isso que o Paulo buscava. Mas chega um momento em que o Paulo não consegue mais, está no livro Paulo e Estevão, ele está desesperado, então ele chora, porque é um espírito proativo, né?
O Paulo não tinha, cada alma tem uma característica. Então tem gente que dissimula a falta de dedicação, né? É como uma pessoa chega atrasada no trabalho, enrola, tá um médico dando plantão e vai dormir, vai comprar não sei o quê, mexe no aparelho lá, assina e vai embora, né? Tem gente que faz assim no trabalho. O Paulo não era esse. O defeito do Paulo não era esse. O Paulo era dedicado demais, né? Então a mesma dedicação que ele tinha ao judaísmo, quando ele entende que está errado, ele entende tanto da Torá que ele entende sobre o amor de Deus. Ele não fica chorando os erros que ele cometeu. Ele pergunta: que queres que eu faça? E Jesus dá uma mensagem enigmática para ele na estrada de Damasco. Diz para ele assim: vai para Damasco, entra na cidade que eu vou te dizer o que você vai fazer. E aí Jesus usa o método universal com os discípulos. Ele pega a vítima para auxiliar o algoz, que ele estava indo lá para pegar o Ananias, prendê-lo, fazer algo semelhante que ele fez com Estevão, porque era representante do Cristo. E Ananias então tem uma visão que pede para que ele vá curar os olhos do Saulo. E quando ele toca, os olhos saem como que por escamas e ele começa a ver. Ver dessa forma é agradecer pela oportunidade. As escamas que saem são os laços materiais da ingratidão, da nossa cegueira. Então, quando a oportunidade do mestre se abre, Paulo se dedica com toda a alma. Então ele vai para o deserto para abrandar o seu coração, para quebrantar o seu orgulho e a sua vaidade. Ele é abandonado pelo pai, ele atravessa isso tudo, ele vai para a igreja e não consegue falar mais, ele começa a trabalhar humildemente, né? Lá no deserto ele descobre com o tempo que ele está na casa de quem ele perseguiu, o filho morreu, né? Que ele causou perdas enormes, aquelas pessoas estão sendo boas para ele, mas ele não se deixa tomar pela culpa, pelo contrário, ele sabe que só pode retificar se ele trabalhar. Essa é a consciência, é o que o Joana de Ângeles fala assim: vamos substituir culpa por responsabilidade. É quando você sabe que a culpa é um lugar que você não pode ficar muito tempo. Você tem que agradecer a Deus pela oportunidade de ter saúde, compreensão dos seus erros, e agora, com a dedicação maior do que você teve aos seus erros, você, com verdade absoluta, sem esconder nenhum dos seus defeitos, sem dissimular absolutamente nada, você começa o caminho do bem. Mas o Saulo estava desesperado, já tinha virado Paulo, que Jesus não chegou para ele: Saulo, vai ser o seguinte, você vai ser abandonado por todo mundo, você vai para o deserto, aí eu te recomendo que você mude o nome de Saulo para Paulo, né? Isso tudo, a vida é aquele pergaminho que vai se desenrolando aos poucos, nos desafiando. Porque cada desafio que o Saulo, depois Paulo, enfrentou, trabalharam Paulo de uma forma, para que então ele estivesse pronto para o desafio seguinte, né? E aí chegava esse desafio, ele chorava convulsivamente. Então o Cristo aparece diante dele, é o mestre dos magos, né? Caverna do Dragão. Uma nova mensagem enigmática, né? Fala com ele: olha, você pode alcançar essas pessoas com as forças do Espírito. Olha, quando eu oro, quando eu escrevo, quando eu falo aqui pela internet, eu alcanço as pessoas com o meu potencial anímico e com as forças do Espírito, né? Eu sou o tradutor da espiritualidade que eu represento, como um dos médiuns que trabalha com a palavra no Espiritismo. Então esse método é antigo e o Paulo tinha uma capacidade enorme que ele desconhecia. Então ele consegue fazer isso de forma indireta, ele descobre esse poder. E esse poder veio até nós. Por isso, quando você pega lá, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ora, você sai daqui, chega em casa, Deus o livre, como se diz no Nordeste, né? Deus o livre. Chega em casa, está o esquife, o caixão de um filho. Conheço gente que passou por isso na casa espírita, ou às vezes da mãe, né? É uma probabilidade na encarnação, né? Como é que você vai dar graças pela desencarnação? E como diz o Chico Xavier, não estamos ainda preparados para dar graças pela morte. Às vezes depois de um certo tempo, com uma compreensão maior. Não é possível estar feliz, mas é possível estar em paz. Você começa a pensar assim: se eu amo o meu filho, eu só amo com essa intensidade graças a um tempo que eu tive com ele. Esse tempo foi uma dádiva do Senhor. O filho não é meu, o filho é de Deus. Ele me emprestou por um tempo. Deus não nos dá algo para nos tirar, porque tudo é dele.
Portanto, quando alguém vai, Deus está nos convidando a esperar. Fale isso para uma criança de 5 anos. Eu tenho 2 filhas, uma de 8, outra de 4, né? As duas não compreenderam isso ainda bem, não. Quando eu digo assim, ó, eu vou viajar, daqui a 7 dias eu estou de volta. Todo ano eu vou para Portugal, com o convênio que a gente tem lá com Lisboa, com Évora, né? E aí, quando eu vou, eu tento explicar para elas, assim, elas choram muito, porque elas acham que é um ano, elas não têm daquela compreensão, né? E às vezes outras coisas mais bobas, né? Ó, depois da escola, depois de comer, você pode comer tal coisa. A gente não faz esse tipo de pirraça besta, mas a gente faz outras. Essa insatisfação nos paralisa. É revolta, né? Que uma coisa é a tristeza. A tristeza, ela faz parte das estações da vida. Nos diz, né, o Eclesiastes, há tempo para tudo sob o céu. Há tempo de chorar, né? Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir. Então, assim, o cristianismo não é uma doutrina da hipocrisia, não nos coloca num estado extra-humano. Pelo contrário, a nossa humanidade se sensibiliza. A gente sente mais a dor dos outros. Jesus, quando visitou Marta e Maria, chorou. Está escrito lá, Evangelho de João, e Jesus chorou. Jesus não sabia da imortalidade do Lázaro, mas Jesus sentiu que as duas estavam chorando. Então Jesus sente empatia, identificação humana, porque tudo que sobe unifica, né? Quando você olha para o homossexual e você tem preconceito com ele, você está olhando o que é diferente de você. Sobe um degrau acima e pensa que é seu irmão. Ao invés de pensar no relacionamento, pense em afetividade. Depois pensa que o espírito não tem sexo. Depois pensa que você ocupou corpos diferentes e que na vida futura você pode ocupar uma polaridade sexual diferente, né? Aí desaparece a cor da pele, desaparece a polaridade sexual, desaparece tudo. O erro do passado, né? Que, sabe o criminoso que está preso agora? Sou eu mesmo no passado. É uma questão de tempo. Então eu posso olhar para ele e enxergar já o trigo produzindo. E isso vai fazer com que eu tenha empatia e amor. Eu ajuste expectativas em relação ao tempo que aquela planta vai demorar para dar uma determinada fruta. Porque eu também sou assim, eu sou cheio de defeitos. Se não é numa área, é em outra. E o Senhor tem muita paciência conosco. E por isso nós devemos agradecer, conforme a música do Gladstone Lage, ser Deus para eles, quanto Deus é para ti. Né? Ser pelos seres, ser Deus para eles, quanto Deus é para ti. É bem franciscano, né? Que ele começa a falar da boa nova que implodiu, pólen de luz, né? Cosmos Jardim, ele vai falando da criação dos mundos, das espécies, né? E fala do papel que nós temos de cuidar dessas espécies. Então, quando a gente começa a agradecer dessa forma, a gente começa a agradecer pelo corpo físico que nos serve durante um tempo na Terra, né? Então, esse corpo, esse templo de carne, veio à Terra a partir de um papai e de uma mamãe. Ele é um presente deles. E se a gente não agradece ao pai e à mãe, a gente começa a odiar esse corpo. Odiar geralmente não é algo que a gente assume claramente. A gente vai correr com o carro, a pessoa fuma demais, a pessoa come demais e fica obesa, a pessoa entope as veias, mesmo sendo recomendada que não coma assim. Não consegue se amar e se cuidar. Ouvir aquela voz lá de Delfos, que está reproduzida lá no Livro dos Espíritos, diz, nada em excesso. Por isso, quando você vai à questão do Livro dos Espíritos, que trata sobre isso, né, fala da produção agrícola da terra, por que ela não atende a toda a humanidade? A resposta é muito engraçada, assim, que os homens são ingratos. Que a pessoa lembraria de qualquer coisa, menos de ingratidão, né? É ingrato aquele que cuida mal de um patrimônio que recebeu, de uma mordomia. Então, o corpo é um patrimônio, né? Não há tanto mal em que você coma demais. Não há tanto mal em que você beba. Inclusive, bebida alcoólica, há estudos em certa quantidade, se você não for dirigir com responsabilidade, em certa quantidade ela até pode te fazer bem. Nada em excesso. E conhece-te a ti mesmo. Eu posso. Fulano pode, eu posso. Por quê? Porque eu tenho uma história espiritual que eu tenho que conhecer. Quais são os meus erros? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus vícios? É importante que eu conheça, para saber o que eu posso e em qual quantidade. E aquilo que eu não posso ainda me arriscar. Aquele campo em que eu ainda não posso. Porque tudo tem consequências, né? E o que a gente faz? A gente assume esse risco como se ele não existisse e depois culpa a Deus.
Então tem duas figuras na vida da gente que são os cristos dessa situação, pai e mãe. André Luiz, quando chega em nosso lar, se acha um injustiçado. Ele comeu demais, bebia desregradamente, dormia mal. São 3 coisas aí importantíssimas para a saúde. Quando você vai ao livro dos Espíritos, tem uma resposta dos Espíritos fantástica. Se você tivesse uma pessoa na Terra que realizasse todos os seus prazeres de forma ilimitada, como é que você comenta isso? Allan Kardec pergunta para os Espíritos. Bem feliz é esse homem. Está bem próximo da morte. E quanto mais energia você gasta sem reposição necessária, mais próximo do desgaste biológico, das bioenergias do corpo que você recebeu, você está. Se você não dorme direito, se você come de forma desregrada demais, você gasta energia em excesso. Energia essa que poderia ser usada em edificações. O problema é esse, o tempo é uma energia importantíssima. Então o tempo que eu gasto na rede social à toa é um tempo que eu poderia usar, porque a vida, o corpo, tem uma manhã, um meio-dia e uma noite. Para exercer a mediunidade, para trabalhar, né, eu tenho que usar o tempo da manhã, eu tenho que usar o meio-dia bem. Pode ser até que eu desperte na noite, só que à noite eu tenho menos tempo, eu tenho menos energia. As oportunidades serão outras, né? Mesmo assim é necessário agir, claro, né? Mesmo assim é necessário agir, mas ouçamos o conselho evangélico: andai enquanto é dia, porque à noite é mais escuro. Muitos têm que voltar a caminhar à noite, né? Então é interessante a gente pensar, agradecer ao corpo físico, começar a imaginar a figura do pai e da mãe e agradecer a eles. Agradecer é mais do que um pensamento ou uma oração. É necessário que a gente faça algo em benefício das pessoas. Agradecer é uma relação social, não é um sentimento piegas e romântico. O romantismo nos atrapalha muito. O amor, por exemplo, é aquele que permanece após conhecer a realidade a fundo. Você ama alguém quando você sabe dos defeitos da pessoa, você se ajusta para conviver com esses defeitos e tolerá-los, né? Sem querer transformá-lo de chofre na noite para o dia, e você consegue uma posição de evolução naquele relacionamento. Se o relacionamento teve que terminar, é importante que você saiba algo que é orientado lá no livro Boa Nova: o perdão não exclui a vigilância. Quer dizer, você saiu de um relacionamento que você apanhava do marido. A gente estava falando de violência contra a mulher aqui agora, né? Você não é obrigado a voltar para ele. Claro que não, né? Você perdoe, entenda por que você recebeu aquilo, identifique em você qual relação de autopunição, falta de autoamor permitiu a permanência daquele relacionamento de alguém que não te respeitava como ser humano, né? Então perdoe e solte, o que não significa que você vai ter que viver coladinha com ele novamente, porque há a repulsão dos fluidos e há o perigo de vida. O perdão não exclui a vigilância, né? Perdão é algo que se faz dentro do coração, sem que o outro tenha já se transformado para o bem. O outro continua fazendo a mesma coisa, que ele vai demorar um tempo para aquela força inercial dos erros que ele cometeu, para ele cair em si, né? Mas desde agora você já enxerga o trigo branquejando, dando espiga, você ora por ele, mas você se resguarde, né? Há relacionamentos que a gente pode trabalhar a gratidão. Quando a gente se encontra com a pessoa de novo, a gente está emitindo outro tipo de energia em relação a essa pessoa. Porque quando a gente oferece o melhor da gente para alguém, a pessoa devolve o melhor. Porque não há bom sem defeito aqui na Terra, e nem ruim sem qualidade. Então, quando você toca a alma de alguém, aquela pessoa evoca, dentre as possibilidades evolutivas, eu não estou falando daquela pessoa, estou falando de nós mesmos, né? No relacionamento, algumas dessas nuances, pouco ou mais evoluídas, que sintonizam com algo que nós temos. Se humilhou alguém no passado, então você recebe alguém que dentro do seu orgulho atual vai mobilizar algo que para você vai parecer humilhação. Se você consegue já entender que você é filho de Deus, que nada pode te desvalorizar, você pega uma nesguinha do sentimento do Cristo, que, chicoteado, manteve a mesma dignidade. Nos conta Emmanuel que, se apresentando Pilatos, apresentando Cristo, disse: esse é homo, eis o homem. Ele diz: esse é o padrão de humanidade. Aquele que, chicoteado, humilhado, manteve a sua dignidade. Porque ele sabia que ele conseguia ter tolerância, ajustar expectativas.
Imagine os discípulos observando aquilo. Porque a gente ouve as coisas muitas vezes, meus irmãos, mas a gente não entende. Pedro achava assim que tinha que ser tolerante, mas não entendia aquilo, alguém que se entrega à morte, tendo plena possibilidade de resistir, ensinando de forma indelével o poder da não violência. Quando você vai em Jó, o livro de Jó inteiro, é uma exortação à compreensão da reencarnação. É uma reflexão judaica sobre o problema do mal, que é um problema que o cristianismo tradicional, católico e protestante, explica mal. Alguém justo, que sofre, que passa por privações. E o Jó é um homem bom, a casa cai, os 10 filhos morrem, o corpo fica cheio de feridas, né? O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. E tem uma parte que ele fala assim, né? Que ele não vai tomar da espada, porque aquele que toma da espada, né? Vamos citar aqui, ó, quando você tem Jó, capítulo 19, versículo 29. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberes que há um juízo. Então, é aquilo que Jesus evoca, quando Pedro na sua ingenuidade, quem que Pedro amava mais no mundo? Jesus. Jesus está sendo preso. Então Pedro tira a espada, que Jesus pediu que ele se armasse, espiritualmente. Tanto ele não estava armado, que ele não conseguiu ficar acordado orando com o mestre no Getsemane. Por que para orar? Para orar, para poder resistir à violência que viria da alma dele. Né? Ele não sabe responder com a alma. Ele não sabe tolerar. Ele não sabe ver a violência e responder de forma superior. Ele quer responder com violência. Ele cita Jó, embainha tua espada. E aquele que sacar da espada, pela espada perecerá. E o Emmanuel nos diz que a cruz do Cristo é uma espada ensarrilhada. Somente quando nós tirarmos as espadas com as quais pretendemos vingar, fazer justiça, porque a justiça sempre está sendo feita. É certo que há instituições na terra a serem combatidas. A escravidão foi uma delas. Todo tipo de opressão, todo tipo de injustiça e desigualdade social, né? Mas nós não faremos isso pela violência. Esse não é o método do Cristo. Então, quando a gente pensa assim, a gente luta para cessar as injustiças. E o Cristo nos diz que aquele que sofre injustiça é feliz. Ruim é o que provoca. Infeliz é o que provoca. E o que está sofrendo está se livrando. Aquele que está provocando está começando a plantar o que um dia terá que colher, porque existe juízo no mundo. É isso que o Jó está dizendo aqui, existe juízo no mundo. Deus é justo. E a gente não precisa cobrar quando a justiça vai acontecer. É no tempo de Deus, nem quando o que a gente plantou a gente vai colher. É no tempo. Essa paciência é a fé. O outro nome da fé é essa paciência. E ela traz esperança. Ela permite alegria. Por isso que os cristãos cantavam as portas do martírio. Que eles tinham a fé, a certeza. Tem dois sentimentos. Você pegar as 3 palavras na tradução que geraram a nossa língua aqui, né? Pistes, fides, que é a ideia de fidelidade, né? Pistes do grego, fide do latim, né? Fides, fidelidade e acreditar. Acreditar é o mais fácil. Você nasceu espírita, igual eu, com 8 anos de idade, porque eu era curioso e entrava onde não podia entrar, eu vi espírito materializado. Quer dizer assim, com 8 anos de idade eu já não podia pensar que não existia vida após a morte, que eu conheci vivo. E ainda me chamou e me deu um abraço. Porque a criança entra na mediúnica assim, né? E eu queria ver de novo, né? Minha mãe ficou, foi difícil, né? Eu era uma criança difícil também, assim, entrava onde não devia entrar. Mas ele gerou memórias, quer dizer, eu não tinha como não acreditar. Agora, ser fiel é outra coisa, é mais difícil. Ser fiel é o que te permite atravessar o tempo de privação como o Jó atravessou. Entendendo que a raiz do sofrimento que a gente está atravessando é a gente que plantou. Então, imaginemos. A criança que hoje não estuda está construindo para o seu futuro um futuro de privações, que ela não vai conseguir ter acesso às benesses que o estudo e o trabalho com a qualificação melhor permitiriam. Né? Ela pode legar isso aos pais, eu conheço quem legue. Né? A culpa é dos meus pais. Mas, na verdade, a gente sabe que a gente tem que se responsabilizar pelas coisas. A culpa não é de Deus. A gente nasceu, Deus, como diz a nossa querida mensageira que passou a mensagem para o Chico Xavier, Maria Dolores, né? A ninguém nos ligou de improviso. Então é importante que a gente entenda isso, né? No começo do livro Entre a Terra e o Céu, há uma mensagem que nos fala dos nossos desejos imaturos.
Essa imaturidade é outro nome da ingratidão, né? Porque a ingratidão é ligada ao egoísmo. Então, assim, você começou a trabalhar, teve sucesso profissional, você esquece de quem te ajudou. Você começa a ficar centrado nos seus problemas. O Emmanuel tem uma mensagem num livro que o nome é fantástico, é Hora Certa. E essa mensagem diz o seguinte: referimos-nos ao trabalho quase sempre mentalizando as nossas tarefas imediatas, que se relacionem com os nossos próprios interesses. Isso é compreensível e justo. Quer dizer, o Emmanuel não está dizendo que a gente largue os nossos interesses de vida, as nossas preocupações materiais, que a gente deixe de pagar as nossas contas, né? De permeio, temos a faixa disponível de tempo, claramente nosso, que habitualmente despendemos através de entretenimentos diversos ou movimentos inúteis, com total esquecimento do trabalho que exigimos dos outros. Hoje em dia isso está muito comum, né? As redes sociais e tudo mais. Quem te permitiu chegar até aqui? A mãe cobrou o leite que te deu? Você já pensou, quando você olha para o seu corpo e toma banho, você passa o sabonete no corpo, já pensou em agradecer a cada célula do seu corpo? Já pensou a luta que seus antepassados tiveram para chegar aqui? Vocês sabiam que vocês estão em Campina Grande? Boa parte da população daqui é descendente de cristãos novos. Houve um momento que os antepassados de vocês tiveram que escolher entre se converter ao catolicismo ou morrer. Muitos deles foram queimados vivos. Outros, então, se refugiaram no sertão para fugirem das visitas da Inquisição. Passaram por seca, por dificuldade. Quanta gente passou fome para o filho estudar, né? E agora vocês estão aqui como resultado desse esforço dos antepassados. Agradeçam. Não se achem feios, não queiram ter uma aparência diferente. A pessoa olha filme da televisão, revista com modelos, e quer ser igual aquelas pessoas. Mas cada um tem uma história bonita da luta do seu pai e da sua mãe para que você chegasse até aqui. Mesmo que seu pai e sua mãe não tenham a condição da felicidade, da dignidade, mas eles te deram a encarnação, que é a oportunidade bendita. Quando você agradece, você manda uma mensagem para o seu corpo de que você se ama. Então o seu corpo se cura. Tem gente com o nariz entupido porque quer falar as coisas, quer colocar o ego. Quando começa a agradecer e se cala, a mente estava tensionada assim, ela faz assim, ó, né? Quando a gente quer ser agradecido, você cuidou dos filhos, você acha que os filhos são ingratos, você desenvolve artrite, artrose, reumatismo. Mas quando você acha que você doa com amor e boa vontade, sem esperar recompensa, quando você desliga o elo do dar, do receber, e você se entende como um mensageiro de Deus para aquelas pessoas na hora certa, que Deus também tem mensageiros para certas horas na nossa vida, você para de brigar com o corpo e com a vida, e o corpo cura a doença. A doença permanece menos tempo com você, porque a doença não tem relação e nexo com a hora da desencarnação. São coisas diferentes. A doença persistente, ela está nos ensinando alguma coisa. A desencarnação ocorre de forma independente de doença. Pode ocorrer a qualquer momento, por um acidente. Tem gente que tem um coágulozinho, uma veia próxima ao cérebro, uma bombinha relógio, fica um momento, né? Então, e ele diz aqui, ó, deixa que a tua memória retroceda no tempo, refletindo nos benfeitores anônimos que te ensinaram a mobilizar os primeiros passos, e agradece. Agradece aos que te carregaram o corpo ainda frágil, aos que se esforçaram junto de ti para que aprendesses a balbuciar o nome de Deus. Quando você passou pelo primeiro fim de namoro na sua vida, por que você não se matou? Tem adolescente que tira a própria vida, que alguém te ensinou a orar, alguém te ensinou que não existe morte, alguém te contou a história dos suicidas, né? Alguém te trouxe a um centro espírita. Agradeçamos. A gratidão é a chave da felicidade. A gratidão que retribui. Como está aquele seu parente mais distante? Desencarnou. Como é que ele está no mundo espiritual? Já lembrou de orar por ele? Eu tinha um amigo que era monge budista lá em São Paulo. Ele é de descendência japonesa. E aí eles fazem sutras para os antepassados da família, né? Uma mediúnica que a gente fez aqui em Cajazeiras, estou indo para lá esse fim de semana. Nós temos uma reunião mediúnica no sábado à noite. E aí os antepassados dele se manifestaram em profundo sofrimento. E ele tinha uma doença, um torcicolo que não saía, né? Um antepassado dele tinha sido decapitado, né? Naquelas guerras japonesas, no final do século XIX. Ele rezava por todo mundo, ele esqueceu o pessoal da família dele.
Isso ocorre com muita frequência. A gente vem à casa espírita, cuida de todo mundo, está esquecendo de fazer a tarefa de casa com o filho. Está esquecendo de trazer o nosso filho para a evangelização infantil. A gente é gentil com todo mundo, está esquecendo de levar a toalha para a esposa que esqueceu no banho, o chinelo para o pai e para a mãe, né? De fazer a comida com amor. Porque assim, meu avô, quando eu era criança, sabe o que ele levava em festa de casamento? A minha cidade é a cidade da Manga, Ubá, Minas Gerais, né? Quem é de lá está me ouvindo vai lembrar disso. Meu avô ia para o casamento na roça, não tinha nem roupa às vezes para ir. Aí pegava um saco de manga, juntava e levava de presente. A pessoa ficava super feliz. Valdemar lembrou do meu casamento, veio no meu casamento, deu um abraço, lavava a mão, que é manga suja, né? E dava um abraço na pessoa, aquele terno de casimiro antigo, né? E a pessoa feliz com aquilo. Hoje em dia a pessoa compra um presente chique, divide muitas vezes, né? E às vezes não há aquela gratidão, que não há sinceridade. As coisas materiais, elas não têm valor em si. Elas existem para nos servir, somos nós que agregamos a elas a gratidão. Então elas ganham um valor especial. Minha filha de 4 anos, se eu passar aqui agora na rua e comprar uma florzinha dessa do fim da... Eu saí da Seja aqui, o pessoal vendendo uma florzinha, né? Ela vem com uma felicidade tão grande, mas tão grande, né? Que parece que eu estou dando ela o presente maior do mundo. Então tem gente que enche o quarto de presente, anestesia a gratidão dos filhos. Quando você tem muita coisa disponível, você se esquece de agradecer pelas coisas pequenas, e isso já é uma doença. Você quer ficar infeliz? Ganhe dinheiro e se esqueça daqueles amigos do começo da sua vida. Se esqueça de onde você veio, de retribuir, né? Eu tenho um amigo chamado Romualdo Antônio. Ele foi prefeito por 2 vezes aqui da cidade do Congo. Romualdo foi para São Paulo, ganhou dinheiro, né? Romualdo o tempo todo pensava em voltar para a cidadezinha dele no Cariri, o Congo, para ajudar o pessoal de lá. E aí quando ele saiu de São Paulo para voltar, falou: você está doido, você vai largar o emprego público em São Paulo, você vai largar tudo. Não, eu quero ajudar as pessoas. E está lá Romualdo, cercado de gente, atendendo de noite, câncer de pele, encaminhando, ligando para amigo em São Paulo, pagando o voo, que ele quis retribuir o lugar de onde ele veio. Andava 11 quilômetros a pé para estudar, né? E depois fez medicina na maior dificuldade, aprendeu a ler e escrever com 11 anos. Sabia disso, Santana? Então, a minha sogra ensinou, né? Foi a primeira a estudar medicina, os outros foram com dificuldade, então ele quis retribuir. Então, essa retribuição é essencial. Você tem empresários, por exemplo, que eles constroem parques em cidades. Tem um amigo meu que demoliu um edifício num lugar da cidade que podia dar muito dinheiro para fazer um jardim, né? Isso é gratidão. Nós podemos fazer mais simples, né? Dê o seu tempo para o seu pai idoso, para a sua mãe idosa, ouça aquilo que te parece chato, mesmo que seja falar do reumatismo, contar de que médico que foi, quantos médicos que foi, fica desafiando o médico para dizer que ele não pode curar a doença, né? Aí vai em diversos médicos, a conversa preferida é a doença. Aí o jovem não tem paciência, porque está acostumado com o computador, quer aquela coisa rápida, né? Dê a sua paciência, porque existe aquilo que nós temos, isso é linguagem e conceito de Emmanuel, e aquilo que nós detemos. O que nós detemos são os bens materiais. O que nós temos é a boa vontade, né? Então, uma coisa é meu amigo Romualdo pegar o dinheiro dele e mandar para o Congo. Se virem aí, ó, ganhei dinheiro, está aqui, se virem. Outra coisa é Romualdo sacrificar a vida dele em São Paulo para voltar para o interior, onde estava o seu coração, né? E muita gente fez. Tem gente que mudou para a África, Albert Schweitzer, né? Passou a vida na Madre Teresa de Calcutá, né? Largou a Europa e foi para a Índia conviver com pessoas. E essas pessoas tiveram uma felicidade extraordinária, né? Elas desencarnam dizendo que podiam ter feito mais. Quer dizer, a pessoa que quer fazer mais é feliz naquilo que faz, né? Não está desgastado, não está cansado, porque o amor não cansa. Você está cansado, descanse, mas retome a tarefa, persista. Gratidão é retribuição e persistência, né? Então o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, nos esclarece sobre os nossos desejos baseados no supérfluo. Aquele supérfluo que é citado lá pelo Livro dos Espíritos, que é a causa da nossa infelicidade. A gente esquece, com base nos padrões sociais. Por que você precisa de um carro? Você precisa de um carro para se locomover. Como seria bom se a gente não precisasse de carro? Eu queria deixar meu... Aqui em Campina Grande não dá, né? Eu acho que na cidade de vocês estão me ouvindo também não. Deixar o carro na garagem só para passear no fim de semana. E aí tem um transporte elétrico bem rápido, assim, que eu saísse de casa, não tivesse que me preocupar, né? São Paulo é bem assim, às vezes, você mora perto do metrô, você pega no instante Belo Horizonte também, mas não é assim. E a gente faz do carro um meio de ostentação social. A roupa que era para nos vestir vira motivo de inquietação.
A alimentação que era para ser frugal, para nos alimentar, vira excesso. A sexualidade que era para expressar a afetividade, a dedicação, a gente passa a olhar os corpos dos outros, desejar os corpos dos outros com base num padrão e não na relação afetiva que você tem com aquele ser que é imortal, que te permite amar, inclusive aquilo que não parece tão bonito, que você tem uma relação com aquele ser, né? Então, assim, a pessoa que não se satisfaz com as coisas simples, ele vai sempre buscar o mais sofisticado, vai entrar num vazio de infelicidade sem tamanho, que vai encontrar solidão, tédio. O Emmanuel diz, você encontra o tédio. Quando você não sabe valorizar o que você tem, cuidar daquilo que o Senhor te deu para administrar. Para fechar, vamos nos lembrar dessa dama maravilhosa que escreveu pelo Francisco Cândido Xavier, chamada Maria Dolores. Resulta num esforço bem interessante acompanhar a psicografia dos autores pelo Chico. Hoje toda a obra do Chico está disponível na internet. Vocês sabiam disso? A maior parte, né? Você tem lá, por exemplo, vamos citar um site, Bíblia do Caminho. Aí você procura lá, Casimiro Cunha. Vai descobrir que era cego e poeta. Um dos maiores divulgadores do espiritismo, encarnado e desencarnado também, né? Maria Dolores escreve assim. Vamos fechar os olhos para a gente sentir o conteúdo do poema, né? E a gente fecha a palestra com ele. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Jesus nos abençoe.